Tá certo. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaísa. Não está errado me chamar de Ronaísa, também está certo. É, Eu sou formada em gestão de RH desde 2014. Eu sempre tive muito interesse, né? Enquanto candidata no início da minha carreira, eu sempre quis estar do outro lado, fazer o recrutamento, fazer a seleção. E daí veio esse desejo de cursar gestão de recursos humanos. Eu cursei gestão de recursos humanos, concluí em 2014, logo após a conclusão, né? Durante a faculdade já percebi que meu interesse maior não era pelo recrutamento e seleção, mas também pelo desenvolvimento e treinamento de pessoas. Hoje meu trabalho é muito mais voltado para desenvolver profissionais, para que eles elevem o seu desempenho e que eles consigam uma recolocação profissional. Então meu projeto é mais voltado para isso. E em 2015 eu comecei a faculdade de administração, que também foi muito enriquecedor para mim. Me trouxe uma visão totalmente diferente e ampliou a minha visão com relação também ao processo de RH, né? Porque a gente vê duas vertentes diferentes, o lado do empresário e o lado também do RH. E aí, depois da minha graduação em administração, eu também fiz uma MBA em gestão de negócios com ênfase em desenvolvimento gerencial. E hoje eu desenvolvo um projeto totalmente digital, onde ofereço mentoria, orientação para reformulação de LinkedIn, reestruturação curricular, que é todo digital. Então, meu objetivo é impulsionar a carreira dessas pessoas, né? Ajudar que esses profissionais que estão, muitas vezes, muito tempo longe do mercado de trabalho, que eles encontrem a sua melhor versão, que eles consigam uma oportunidade de emprego, que eles se recoloquem no mercado de trabalho. ótimo, maravilha. O processo seletivo, ele não é uma novidade. Eu não estou criando nada novo. Ele já existe, já vem sendo implementado em outros estados. Eu listei, só para ter ideia, o nome de alguns políticos, de senador da República até vereador, que já vem fazendo o processo seletivo para compor o seu gabinete. No caso do vereador de Salvador, cada vereador tem uma verba de gabinete de mais de 72 mil reais. 72 mil reais em fração. Essa verba de gabinete, 72 mil reais, ele tem o direito a contratar até 20 assessores, ok? Historicamente, vem aquela questão do QI, do que indique. O vereador contrata os parentes, contrata os conhecidos, né? E tem aquele esquema também de rachadinha. O vereador chama a pessoa, Sim, contrata e diz o seguinte: eu vou pagar 5 mil reais para você, 3 mil reais fica comigo e 2 mil se fica com você. repassa. Isso é uma prática, isso já teve denúncias. Eu sou o primeiro a propor isso. É uma proposta minha. E eu achei que outras pessoas iriam propor isso. Porque isso já vem ocorrendo, faz parte de uma administração pública mais transparente, com participação. Então, o objetivo é esse. Anca, qual o perfil que você vai procurar? Só nível superior? Não. Como é um cargo, como é um gabinete que comporta várias especialidades dentro do próprio gabinete, você tem assessor jurídico, secretariado, jornalista, é, técnico em contabilidade, pessoas de nível médio para cargos técnicos. Então, são todos os níveis, de nível médio a nível É superior. bem amplo. É bem amplo, é aberto. E é um processo seletivo como qualquer outro. E por isso que nós, né, convidamos, eu convidei você, para que falasse a respeito da importância de um processo seletivo e, principalmente, esse processo seletivo em Salvador vai abrir as portas para que outros vereadores se sintam obrigados a também fazer o processo seletivo, porque a população vai começar a Sim, cobrar. E essa que população agora tem a que população cobrar. vai ficar atenta com relação a isso. A população vai ter uma Isso, consciência que existem essas vagas e vai começar a isso, cobrar com relação a isso, a transparência com relação à ocupação isso. dessas vagas. Exatamente. Porque quer queira, quer não, quem paga por tudo isso, quem paga o salário do vereador e quem paga o salário Com dos assessores certeza. é o povo, é a população. O vereador, ele não Com é certeza. patrão. Ele é um empregado do povo. Ele é um empregado da cidade de Salvador. Uma coisa que a gente tem que entender é que não existe vereador de bairro.
São 43 vereadores para a cidade de Salvador. O vereador ele não representa um bairro, não. Ele representa a cidade. Então, a gente tem que ter essas informações e levar isso a sério. Então, é muito importante, né, que as pessoas entendam isso, divulguem isso o máximo do que está sendo feito, para que depois a gente possa pressionar para que outros vereadores façam a mesma coisa e depois outros deputados, os deputados estaduais, os deputados federais, porque ninguém nunca fez na Bahia. E o resto dos estados estão fazendo. Então é interessante e é importante. Bom, fique à vontade, Ronaísa. Agora eu vou falar de Ronaísa. Isa. Bom, vamos falar então sobre o processo seletivo, como se preparar para ter um bom desempenho, né? Não só nesse processo seletivo, caso o ANCA venha a ser eleito, como em outros processos seletivos. Eu costumo dizer que o processo seletivo começa no momento da elaboração do currículo, porque você só vai avançar para a próxima fase se o seu currículo for aprovado pelo recrutador. Muitas pessoas não dão atenção com relação à elaboração do currículo. Elabora apenas um currículo, de qualquer jeito, e encaminha o mesmo currículo para todas as vagas de emprego. E isso é um erro. Cada vaga Sim. Isa, eu gostaria de interromper você para dizer o seguinte. O processo seletivo ele vai ser feito como se faz um processo seletivo para qualquer vaga de emprego. Não tem mudança nenhuma, é a mesma coisa. Então, a importância de fazer um currículo decentemente, corretamente, a importância de se preparar para uma entrevista, vai ter essas etapas. Exatamente, tem que ser algo bem democrático. Isso. Então, é necessário que você faça, o candidato ele elabore o currículo pensando na vaga que ele quer ocupar. Né? Não adianta você elaborar um currículo e enviar o mesmo currículo para uma vaga de segurança e uma vaga de vendedor, porque são atribuições diferentes, requer competências diferentes, tem experiências que não vão ser relevantes para determinada vaga. Então, é necessário que o candidato saiba fazer essa triagem, personalize o seu currículo e encaminhe um currículo pensado para aquela vaga. Aí tem muita gente que fala, mas Isa, dá muito trabalho. Mas é mais assertivo. É muito mais assertivo você perder mais tempo e elaborar um currículo que vai ter reais chances de você ser convocado para uma entrevista do que sair disparando 20, 30 currículos no dia que não vai ser encontrado pelo recrutador porque está com o objetivo incorreto, com as informações que não são interessantes para aquela vaga. Então, o candidato fica cansado porque fica com aquela sensação, estou mandando vários currículos, mas nenhuma empresa me chama, ninguém me dá uma oportunidade, mas porque o seu currículo não é estratégico, o seu currículo não está direcionado para a vaga que você deseja alcançar. Então, o primeiro passo, Anca, é elaborar um bom currículo, um currículo personalizado com o que a vaga solicita, com o que a vaga pede. Então, você precisa entender o que a vaga pede, primeiramente. Né? É a etapa principal para qualquer processo seletivo. Okay. Segunda etapa é a questão de como você vai enviar o currículo. Você precisa ter o cuidado de você elaborar um bom e-mail. Não é só anexar o currículo no e-mail, encaminhar o e-mail e acabou. Você precisa escrever um texto. O recrutador vai sim parar para ler aquele textinho que você coloca ali. Principalmente se for indicação de alguém, você colocar que aquela pessoa que trabalha naquela empresa te indicou, confia em você. Quais são suas pretensões com aquela vaga, por que você está encaminhando aquele currículo, por que você quer aquela vaga. Então, essa sua experiência. Então, tudo isso precisa estar descrito ali no corpo do e-mail, junto com o currículo bem elaborado. Né? Isso aí já é o passo principal para poder você ter mais chances de mandar bem no processo seletivo, que é o que todo mundo quer. Isso. A questão da entrevista... Sim, a questão da entrevista. O que muita gente se preocupa muito, os candidatos se preocupam muito com relação à entrevista, é a vestimenta. Só que eu falo que a vestimenta não precisa você ter tanta preocupação. Se você não estiver informal, com decote, vestido de forma chamativa, a vestimenta não vai ser o diferencial naquele momento. Porque não adianta, um produto não é sustentado apenas pela embalagem, precisa ter um bom conteúdo.
E tem gente que só se preocupa com a roupa que vai usar no momento da entrevista. É preciso ter um bom conteúdo. Mas com relação à roupa, que é dúvida de muita gente com relação ao processo seletivo, eu sempre recomendo, né? Meninas, ponderem na maquiagem, ponderem no decote, utilizem roupas que não sejam tão estampadas, tão chamativas, sapato fechado, sem boné, sem muitos adereços. É o essencial, não tem erro. Você apostar no essencial, não vai ter erro. Mas outra coisa que eu costumo dizer também, Anca, no processo seletivo é o seguinte: você precisa entender a cultura da empresa. Você precisa observar a cultura da empresa para você se sair bem. Não é só você, tipo, você vai concorrer a uma vaga para uma loja de roupa super alternativa. Você não vai de terno e gravata para o processo seletivo. Você precisa adequar a sua roupa para a cultura daquela empresa. Meninas mesmo que vão trabalhar de vendedor em uma loja de maquiagem. Se elas sabem, se elas têm técnica de aplicar uma maquiagem que seja adequada para uma entrevista de emprego, ela pode sim mostrar aquela técnica na maquiagem. Porque o recrutador ou a pessoa que estiver realizando o processo seletivo vai perceber que ela vai trabalhar com algo que ela usa, algo que ela já entende, algo que ela gosta. Então, vai ser muito mais fácil ela convencer o cliente a vender um produto do qual ela gosta. Então, quando você entende a cultura da empresa, entende o que a empresa está buscando, você começa a adequar seu comportamento, seu currículo, sua vestimenta ao perfil que a empresa busca naquele momento. Beleza. Porque, pronto. Não, pode falar. Continue. Depois eu É porque Quem tiver dúvida também, gente, pode ir colocando aí que eu vou respondendo. Outra coisa, autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental para qualquer processo seletivo. É indispensável que vocês desenvolvam autoconhecimento. As perguntas que mais eliminam são perguntas que colocam em xeque o autoconhecimento do candidato. Às vezes, perguntas simples, como quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades. Aí o candidato, por não se preparar, porque assim, todos nós temos vários defeitos e várias qualidades. Só que quando você vai para uma entrevista, você entendendo o que a vaga precisa, você vai citar o defeito que menos te prejudica naquele momento. Então, se você já tem uns 3, 4 defeitos ali, 4 pontos a serem melhorados, você vai citar o que menos te prejudica. Se a vaga exige que você seja organizado, você não vai chegar lá e dizer que você tem dificuldade de se organizar, dificuldade de gerir seu tempo, porque aí é pedir para ser eliminado. Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, entende o que a vaga precisa, você já chega lá com meio caminho andado, já chega se conhecendo. Aquelas perguntas, por que você saiu do último emprego? Tem gente que saiu porque discutiu com o gestor, mas não pode chegar na entrevista e dizer, olha, meu gestor anterior era chato, trabalhava errado. Não pode chegar lá falando mal. Então, quando você entende seu currículo, por que você saiu da última empresa, você dá uma pincelada naquilo, dá uma melhorada na sua resposta, no que você está fazendo para desenvolver os seus pontos fracos, né? Porque não é só chegar na entrevista e dizer, não, porque eu tenho dificuldade de me comunicar. Mas o que você está fazendo para melhorar essa dificuldade de comunicação? É o que você está fazendo para melhorar que vai ser o seu diferencial. Não é só você falar o seu defeito, sim você falar tudo que você faz para melhorar aquilo. O recrutador, ele se sente, ele cria uma empatia quando ele percebe que você identifica o seu perfil, mas que você também já está desenvolvendo atitudes, ações para trabalhar aquilo que precisa ser desenvolvido na sua personalidade, né? No seu perfil comportamental. Então, o autoconhecimento, conhecer o currículo. Tem muita gente, eu já falei isso algumas vezes, muita gente terceiriza o currículo. Pede para alguém fazer o currículo e não se dá o trabalho de ler o currículo. Tem muita gente que coloca, eu sou proativo, aí você chega na entrevista, né, cria uma situação, pergunta de que forma ele foi proativo, a pessoa não sabe o que significa proatividade. Então, é essencial que você se dê o trabalho de ler o seu currículo, conhecer a sua história, saber criar uma linha, né, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma linha do tempo para contar a sua história, falar dos seus resultados, das suas conquistas. Tem gente que fala, eu não tenho resultado nenhum. É impossível, sempre tem um resultado, sempre, mesmo quem nunca trabalhou, Anca, mesmo quem
está atrás em busca do seu primeiro emprego, vai ter um resultado, nem que saiba academicamente falando, nem que saiba como trabalho voluntário, ele tem algum resultado que ele gerou. Só que ele precisa estudar a história dele, ele precisa se conhecer e pensar em toda a trajetória profissional dele com muita atenção. Entendi. Às vezes dá uma parada aqui, mas está tendo algum corte? Não, você às vezes que tem um delay, mas passa rápido. Passa rápido, né? Porque aqui também tá assim para mim. Mas eu tô... Então é isso, é se conhecer, aplicar o autoconhecimento, é estudar o currículo, estudar a vaga, personalizar o currículo para a vaga, se vestir adequadamente, não só de forma formal, mas alinhado com a cultura da empresa. Aquelas perguntas, né, que geralmente são clichês, que você sabe que geralmente todo recrutador faz. Me fale um pouco sobre você, me fale sobre seus pontos fortes, pontos fracos. Me fale os resultados que você gerou na última empresa que você passou. Essas perguntas são perguntas que geralmente são realizadas. Agora, na pandemia mesmo, uma grande pergunta que sempre vai surgir é: o que você fez no período de isolamento social para se desenvolver profissionalmente? Muitos recrutadores vão querer saber o que a pessoa fez com esse tempo ocioso, né? Como ela otimizou, como ela investiu esse tempo no desenvolvimento profissional. E aí, o que você fez na pandemia? O que o candidato fez na pandemia? O que ele estudou? O que ele desenvolveu? Né? E aí, essas respostas, ele precisa estar preparado para oferecer essas respostas. Na dinâmica de grupo, né, que geralmente é a próxima fase, avançou, vai para a dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, o que eu recomendo é que o candidato não se apague, mas também que ele não tente apagar os outros candidatos, né? Porque o recrutador, ele percebe quando o candidato está forçando uma coisa que ele não é na entrevista, quando ele quer aparecer mais que os outros candidatos, quando ele quer impor a opinião dele e também quando ele se apaga, quando ele fica calado esperando que toda a equipe desenvolva a atividade, que toda a equipe realize todo o trabalho, ele não fala a opinião dele, não se expressa, não dá nenhuma ideia, não gera nenhuma ideia inovadora, nenhuma ideia que vai ajudar a resolver aquela questão ali, aquela dinâmica. Então, assim, na entrevista, na dinâmica, o candidato não deve nem ficar apagado, calado, mesmo o candidato sendo tímido, ele tem que trabalhar isso para que ele, de alguma forma, possa contribuir para que a dinâmica de grupo seja mais eficiente, seja mais assertiva, para que o grupo tenha um bom desempenho e também ele tem que aprender a respeitar a opinião do colega, saber ouvir, saber dar a opinião dele sem ser agressivo, desenvolver a comunicação assertiva. Então, essa é a minha dica para a dinâmica de grupo. Com relação à preparação, é o seguinte, eu aconselho sempre que o candidato se programe com relação a tudo, para evitar atrasos, evitar imprevistos, evitar aquela ansiedade desesperada antes do processo seletivo. Então, como é que esse candidato pode fazer para se preparar? Ele pode pegar o endereço da empresa, ver direitinho no dia como é que ele vai para aquele processo seletivo, de que forma ele vai pegar uma condução, ele vai pegar um Uber, alguém vai levar ele vai andando, qual é o horário, qual é o local, qual a roupa que ele vai, né? Não dá para deixar para em cima da hora para providenciar a roupa. Se programar com que roupa eu vou para a entrevista, dá uma lida no seu currículo, começa a fazer aquelas perguntas que ele já imagina que o recrutador vai fazer. Faz mentalmente essas perguntas, começa a desenvolver respostas para essa pergunta, se avalia, conversa com alguém que estiver em casa, se tiver um marido, se tiver uma mãe, um pai, conversa, né? Observa aqui como está meu desempenho, olha, eu vou falar assim, tá bom, não tá? Começa a se avaliar, né? Desenvolver um pouquinho da autocrítica para poder se corrigir, ver o que não está bom, fazer uma adequação, ver se tem identidade, né? Ver se tem um documento com foto para ir para a entrevista, ver se tem uma cópia do currículo para levar para o processo seletivo. É sempre bom o candidato ir para o processo seletivo com uma cópia do currículo, mesmo ele já tendo enviado o currículo previamente por e-mail do recrutador. É bom ir para a entrevista de emprego com o currículo impresso. Ok. Tá todo mundo tão calado, só eu falando. Pronto. Porque é o seguinte, já começaram a aparecer algumas observações, mas eu deixei você bem à vontade, porque falar da questão desse processo seletivo, como se comportar, como fazer as coisas, é de extrema importância. O meu queridíssimo amigo Antônio Paixão,
ele trouxe uma questão interessante que o senador Alessandro Vieira, que fez o processo seletivo, ele é gaúcho, mas ele é senador de Sergipe. Ele fez um processo seletivo e entre os selecionados não tem sergipano nem nordestino, só tem gaúcho. Isso aí é muito estranho. E isso me chama a atenção para uma coisa. O processo seletivo, quando eu pensei como uma das principais propostas, é o que sempre me incomodou, é que a gente que vem de escola pública, que sai de periferia, que vem de uma família de pessoas pobres, e a gente consegue chegar a uma universidade com muito custo, e com um custo maior, uma dificuldade muito maior, a gente consegue formar. Quando nós vamos para o mercado de trabalho, as dificuldades triplicam. Parece que o que a gente passou na universidade, para passar no vestibular, para entrar numa boa faculdade, inclusive se for pública, e depois se manter nessa universidade, e quando nós vamos para o mercado de trabalho, a gente não encontra as portas abertas, muito pelo contrário. E na maioria das vezes, as portas estão fechadas porque não tem quem indique, não tem o que ir. Isso sempre me incomodou, porque eu sempre fui vítima disso. Quem é que não passou por essa questão? Ah, você não conseguiu determinada coisa porque não tinha que ir. Você tem todas as condições, você tem capacidade, você se preparou, você merece, você realmente se dedicou àquilo, né? Estudou, e quando chega lá você não consegue a vaga porque uma pessoa que tem uma indicação, uma indicação política, fica com a vaga. Então, essa é uma questão de... Infelizmente, é uma realidade. Isso. E, assim, é o que eu sempre falo para as pessoas com quem eu presto mentoria, que é importante você fazer network, porque, infelizmente, o QI ainda pesa muito no momento da decisão. Muitas vezes, o recrutador, ele escolhe um candidato, mas a empresa contrata outro. Contrata o que é parente do dono, que é conhecido de algum gestor. Infelizmente, é isso que acontece. Então, a gente sempre ressalta a importância de criar uma rede de contatos onde você possa enviar um currículo, onde a pessoa possa te indicar. Tá? Porque, assim, também do network, né, pode surgir oportunidade para pessoas realmente qualificadas. Só que o que causa indignação é quando a pessoa contratada não é a mais qualificada para a vaga. Quando isso acontece, realmente é algo muito injusto. O que eu chamo atenção é que quando essa relação ocorre dentro de uma empresa privada, tudo bem, é privado, você tem um dono, né, digamos assim, que ele tem os interesses, as relações de família dele, que é uma empresa privada. Mas dentro da estrutura pública, como a menina acabou de colocar aqui, Bahia Tussa, ou seja, dentro de órgãos do Estado, dentro de Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia muitos órgãos do Estado. Isso não cabe porque é dinheiro público. É um lugar público, a transparência tem que ser levada a sério. E você tem que prestar conta das suas ações. O que eu percebo hoje é que as vagas viraram fonte de comercialização. Você me ajuda na campanha, que se você me ajudar, eu consigo emprego para você, consigo emprego para sua filha. E aí assim vai comercializando, né? Você me ajuda a fazer isso na campanha, que eu te dou tal emprego ali, tal emprego aqui. E aí... O pior é que tem um monte de bobo que acredita nisso. Porque são 20 vagas só. O cara sai prometendo isso para a cidade inteira. E na maioria das vezes... E aí o que acontece? Você precisa de um serviço, você vai em um órgão público, tem gente lá trabalhando que não tem competência nenhuma para estar naquele cargo, te atende super mal, não consegue resolver o que você precisa, não consegue te ajudar, porque está ali, porque conseguiu aquele cargo, né? Por meio de campanha eleitoral, por meio de algum candidato, e aí acaba o serviço ficando péssimo por conta dessa situação. E é o que nós vemos, então, quando você chega dentro de um gabinete de um vereador, aliás, se você for olhar o trabalho do vereador em si, que é aquela questão que eu chamo de vereador Copa do Mundo, né? Ele só aparece de 4 em 4 anos, né? Em época de eleição. Então é que nem Copa, jogo da Copa. Ele não apresenta serviço, não apresenta
não presta conta do que está fazendo. E se você for olhar os membros do gabinete, muito menos. Você tem de salário de 3 mil a 8 mil reais dentro do gabinete do vereador. E ninguém sabe o que estão Mas o que acontece também é que eu percebo que falta a população cobrar um pouco mais, ficar atenta, pesquisar. A população parece que tem a memória curta. O candidato vai, se elege, não faz nada, e aí depois volta e todo mundo vota de novo. Por quê? Não sei, mas vota de novo. Isso. E aí vira um ciclo vicioso, ninguém cobra, ninguém exige. Isso, exatamente. E aí vai. Por isso que entre as propostas, as 3 principais propostas, tem um aplicativo Fiscaliza Aí. Porque tudo hoje está aqui, ó. Tudo hoje nosso está aqui, ó, no celular. Com isso aqui você faz tudo. O aplicativo, ele também não é novidade. Ele já vem sendo usado. Por exemplo, Gabriel Azevedo já usa isso, que é um vereador de Minas Gerais. O deputado Vinícius Poit, a própria Tabata do Amaral. Tem um aplicativo chamado Meu Voto. Você vai lá e olha o que é que os políticos estão fazendo. Ou seja, é uma plataforma aberta que qualquer político pode usar. Aqui na Bahia ninguém nunca usou e não quer saber. Eu sou o primeiro a propor isso. Com esse aplicativo, você vê quanto de verba pública entra no gabinete do vereador, quais são as leis que ele está propondo, que são encaminhadas, se ele está faltando as audiências, quais são os projetos de lei que ele está encaminhando. Você pode fazer denúncias, o poste está sem luz, a rua está esburacada, tudo isso pelo aplicativo. Tem candidato que ganha sem uma proposta. Tem candidato que ganha sem uma proposta. Tem candidato que ganha que eu vejo que foi que esse candidato, ele nem se dá o trabalho de elaborar uma proposta, não, simplesmente faz uma vinheta que o povo gosta, faz uma musiquinha aí legal e ganha. Exatamente, é um absurdo. Então, as minhas propostas tão à frente de tudo que está sendo colocado. E eu fico feliz com isso, porque o nosso slogan, como diz, né, é fazer diferente para fazer a diferença. E isso a gente leva a sério. A nossa campanha ela já é diferente. É a primeira campanha 100% digital. A nossa é 100% digital. Nenhuma outra é. Todos têm santinho, tem carro de som, tem alguma coisa. Do menor candidato ao maior candidato. Ou seja, no final das eleições, tem candidatos, parentes de políticos, candidatos ricos, que chegam a gastar quase R$500 mil na campanha para vereador. Está lá na prestação de conta que eles têm que fazer, na declaração. 400, 500 mil reais na campanha para vereador. Por isso que você vê quase mini-trios, um monte de mini-trio, é um monte de gente sendo paga para entregar santinho, com bandeira, com camisa oficial. Isso é dinheiro público. É dinheiro público, não é dinheiro deles não, é nosso. É nosso. Santinho que a pessoa pega a massa e joga fora. Isso, exatamente. E vai pro lixo, né? Vai pra rede de esgoto. E às vezes joga na rua. Às vezes joga na rua, não joga nem no lixo. Na rua mesmo. O engraçado é que hoje eu tava aqui e eu tava ouvindo um som alto, né? Mais um desses mini trios aí, de algum candidato, e uma queima de fogos. Não sei quem era, mas chegou, parecia que era Réveillon. Uma queima de fogos, eu disse, meu Deus, isso é dinheiro público. Sendo queimado. Sendo queimado, exatamente. Literalmente queimado. E nós estamos em uma pandemia. Caso a população não saiba, o Brasil, a Prefeitura de Salvador, estão quebradas. Os políticos não estão falando que estão em campanha. 2021 nós vamos viver uma das maiores crises da história do país. Isso é realidade. E outra coisa, assim, tem uma parcela da população que realmente não tem acesso às redes sociais, não tem acesso à internet. Só que eu acredito que existem outras formas mais estratégicas, mais inteligentes, que podem ser utilizadas para você deixar ali sua marca, deixar ali sua mensagem, né? Não é necessário investir em carro de som, em fogos de artifício, em santinhos. Existem outras formas. Você pode ir até o local, né, conversar com essas pessoas, mesmo de máscara, mesmo se protegendo. Existem outras formas. Eu acredito que a grande ferramenta que nós temos, inclusive de comunicação, é o celular, são as redes sociais.
eu acredito no compartilhamento, em levar as ideias, porque imagine, você faz, pega dinheiro público para fazer o famigerado santinho. Você faz um santinho digital. O santinho digital você pode espalhar para quantas pessoas você quiser. E já foi. Exatamente. Você não tem poluição nenhuma. Você faz um santinho de papel. Quem é que não sabe que depois do dia 15 de novembro... A internet tem essa capacidade, né? É imensurável o alcance da internet, né? Ela pode alcançar milhares de pessoas. Com uma única imagem, com um único post. E as propostas estão todas lá. Então, a minha campanha é voltada tão somente para o digital, porque eu sei que é viável e é necessário. E é uma campanha de vanguarda. Né? 15 de novembro, saímos campeão, eu acredito muito nisso. E o positivo vai ser que depois da nossa campanha, outras pessoas vão fazer da mesma forma. O que nós estamos fazendo é abrir as portas. Né? Então, fazendo algo realmente diferente, dizer, é possível e, mais do que isso, é necessário. É necessário. A população precisa ter consciência que existem essas vagas, que ter o direito também de participar, por que não, dessas vagas, ter a oportunidade de estar lá atuando. Pessoas que realmente são competentes, que têm a qualificação necessária para aquela vaga, né? Que tem o currículo adequado para aquela vaga. Não qualquer pessoa, porque é da família, porque ajudou na campanha. A pessoa adequada para aquela vaga, que realmente vai dar valor àquele trabalho, que vai desempenhar bem as suas atividades, né? Que vai gerar um resultado positivo. Assim como uma empresa privada, a gente precisa de um colaborador que agregue, que gere resultado, em órgãos públicos também, né? A gente precisa, sim, de candidatos, de profissionais qualificados. Isso. Se você que trabalhem para a população. Exatamente. Se você perguntar para mim, Anca, qual a principal qualidade que você procura nessas pessoas para fazerem parte do gabinete? É acreditar que podemos fazer diferente, que podemos realmente construir uma cidade melhor a partir de propostas viáveis, reais. Não é um slogan qualquer. Ah, eu quero por uma Salvador melhor, por uma Salvador igualitária, né? Por uma educação melhor, por uma saúde melhor. Como? Eu só vejo os candidatos dizer isso. Como? Mas ninguém diz como. Não tem uma proposta. Como vai fazer? O papel do vereador são 3 principais. Fiscalizar as contas do município, fiscalizar o prefeito, elaborar leis por município e participar do contato, né, da intermediação dos contratos da prefeitura junto à população. Então, esse papel... E é muito importante também que o profissional tenha esse cunho social, né? Essa vontade de fazer pelo próximo. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial para os profissionais que vierem a ocupar essas vagas. Exato. Exatamente. Então, é importante que as pessoas saibam disso. É querer fazer diferente, é gostar da sua cidade, é ter a capacidade de sonhar e acreditar nesse sonho, e mais do que nunca, é colocar a mão na massa, porque existem coisas que podem ser feitas, que já estão sendo feitas, e Salvador está atrasada. Salvador parou no tempo, porque as pessoas insistem em manter Salvador parada no tempo. A política aqui é passada de pai para filho. É uma relação colonial ainda. Só é pegar o sobrenome. E no interior da Bahia ainda é pior essa situação, né? Exatamente. Quando você tem uma cidade que tem um vereador que está há quase 30 anos na Câmara, 30 anos. Você sai, e quando aposenta, vem os filhos. Exatamente. Exatamente. E quando sair, quer botar a mulher, quer botar o neto, quer botar o filho. Então, essa relação... Ah, porque eu vou sair, mas meu filho vem. Foi o que fez agora o senador da República, né, que escondeu o dinheiro na cueca. Ele pediu licença, 121 dias, e colocou o filho no lugar. Em pleno século XXI, isso ainda é possível, porque o senador ele pode fazer isso. Ele coloca o vice do jeito que ele quer, porque você vota só no senador. Você não vota no vice, mas o senador tem um suplente, na verdade. Não o vice, um suplente. Mesmo com tanta informação. Mesmo com tanta informação, ainda muita coisa acontece, muita coisa absurda acontece. Exatamente. Então, a nossa proposta é essa.
né? É fazer diferente desde o início, é proposta mesmo, não é promessa de campanha. Eu vejo na minha rua mesmo, um vereador tentando a reeleição, colocou meio metro 3 ou 4 metros de asfalto na rua e colocou a faixa dele. Faixa é proibida. Ah, isso aí é lei. Isso aí já tem uma parte da verba que é para asfalto. Exatamente. É Para tapar buraco, isso aí. É para tapar um buraco, É. que a primeira chuva... Isso aí já tem a verba do asfalto. Isso. A primeira chuva derrete. É, parece piada, mas não é verdade. E a primeira chuva derrete o asfalto. E essa pessoa É só campanha. Nunca morou na periferia, não sabe o que é. Aí é incrível como essas coisas se repetem. Eu hoje estou nessa condição, né, de candidato, porque eu sempre vi isso e sempre fiquei horrorizado. Agora eu fui me preparar para entender como funciona a estrutura da máquina pública. Eu fui estudar direito público, eu fui para a Universidade do Estado da Bahia, eu me formei advogado, eu foquei nisso, eu elaborei as minhas propostas, fui estudar o que estava se fazendo de melhor no resto do Brasil para trazer. Então eu me preparei para isso. Então é difícil você ver que outras pessoas que não estão nem aí, não tem proposta nenhuma, como você mesmo falou, não tem nada. Infelizmente, alguns conseguem ser eleitos. Então é extremamente... Eu acredito assim, na minha opinião, se o candidato ele tem interesse em fazer, faça com o dinheiro do seu bolso. Pega o dinheiro do seu bolso e faz. Porque vai utilizar dinheiro público na sua campanha. Você vai utilizar o dinheiro público para você se eleger, para você ganhar. Pega do seu bolso e faz. Não é fácil fazer com dinheiro de cofre público. Fácil fazer. Pessoal, nós temos 10 minutos. Se vocês quiserem fazer perguntas para aproveitar a Isa, né? Sobre o processo seletivo, sobre as vagas de gabinete, se ele tiver alguma dúvida. Exatamente. Lembrando que... Porque são vários cargos, né, Anca? São vários cargos diferentes. Isso. Uma oportunidade para profissionais que têm nível médio, que têm nível superior. Exatamente. Só basta querer fazer diferente e querer trabalhar. Porque vai ser um trabalho por produção. Nós temos que produzir. E precisa ser morador de Salvador ou também vai estar aberto para outras regiões, Salvador. As vagas? Somente Salvador. Só Salvador. Salvador. Principalmente quem vem de periferia. Isso aí eu não abro mão, não. Para mim é muito importante. Muito importante. Porque eu acredito fielmente que quem vai resolver o nosso problema, quando eu digo de periferia, é quem mora na periferia. Quem está vivendo, né? É quem está vivendo, quem sente isso na pele todos os dias. Exatamente. É mais fácil identificar. Isso, quem sente a dor. É quem sente a dor. Porque o que a gente tem até hoje são pessoas, por exemplo, a maioria dos vereadores, né, são de famílias ricas, são parentes de políticos, nunca viveram na periferia, nunca tiveram um cartão de SUS no bolso, nunca foram para o posto de saúde, nunca estudaram na escola pública. Como é que vai cuidar disso se eles nem conhecem? Não passa pelo que a gente passou. Outro dia um colega meu falou, para você se candidatar a vereador, você precisa ser rico, porque se você não tiver rico, se você não tiver dinheiro, não tem como você ganhar. Mas me disseram isso, você é louco. Como é que você vai sair candidato? Eu disse, eu vou sair candidato. Eu vou fazer diferente. Mas você vai pegar dinheiro público? Não, vou pegar nada. Ele disse, mas não tem condição. Eu vou mostrar que é possível. Eu acredito nisso. E é o que a gente está fazendo. Com as redes sociais, com a internet, com esse acesso, né, com essas possibilidades, é possível sim. É possível. Bom, pessoal, daqui a pouco o Insta vai derrubar a gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Avisando que semana que vem mais um convidado para a gente voltar a falar sobre as propostas, né? A gente deve falar sobre o aplicativo Fiscaliza Aí, que é um aplicativo que também já vem sendo usado. Eu botei o nome de Fiscaliza Aí. Como é uma plataforma aberta, cada político que pega, ele dá o nome que ele quiser. O Gabriel Azevedo, lá de Minas Gerais, ele chama, de Belo Horizonte, para ser mais exato, ele chama de meu vereador. Né? Eu aqui chamo de Fiscaliza Aí. Então, cada um coloca o nome que quiser. Então,
Semana que vem, nós voltamos com um convidado para falar sobre a questão do aplicativo, que é nada mais, nada menos que prestação de conta e transparência. A Daniela disse que fez uma pergunta. Cadê a pergunta, Daniela? Deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui, não estou vendo. Aqui, as redes sociais podem ser usadas para analisar o perfil do candidato? Com certeza, é uma obrigação hoje. É uma ferramenta poderosíssima. Você pega o nome do candidato e coloca no Google. E lá você vê se ele fez alguma coisa nos últimos anos, ou se ele apareceu outro dia. A gente tem que fazer isso é muito importante. A mesma coisa que eu aconselho o candidato a fazer com a empresa, colocar o nome da empresa no Google para saber tudo sobre a empresa, faz com o candidato também. Coloca. É a mesma proposta, né? A gente, enquanto candidato, a empresa não quer saber os nossos resultados, não quer saber o nosso histórico, não quer saber tudo que a gente tem de bom, que a gente pode contribuir. A gente também, enquanto eleitor, a gente precisa olhar para os nossos candidatos da mesma forma que a empresa olha para a gente. Olhando os resultados que ele já gerou, quais são as propostas. Tudo isso a gente tem que analisar direitinho. Luciene fez uma pergunta. Peraí que eu estou procurando aqui, Luciene. Sua pergunta, onde é que está? Luciene. Você não quer repetir, não, Luciene? Não estou achando. Luciene, teve uma pessoa que perguntou como faz para concorrer à vaga de gabinete. E o Anca já falou, né, que vai ser aberto um processo seletivo da mesma forma com que qualquer outro processo, como uma empresa estivesse abrindo um processo seletivo, vão ser divulgadas vagas, e aí os candidatos vão enviar os currículos, vão ser analisados, vão passar por provas, e aí os melhores, atendendo todos os pré-requisitos, vão ser contratados. Estou certa, Anca? Exatamente isso. Aí você vai ver qual é a vaga que você se enquadra, né? São até 20 vagas, né, que cada vereador ele tem direito. Então, do nível superior ao nível médio. E aí ver o que é que você se enquadra e batalhar. Imagine se todos os vereadores fizessem isso. Seria a glória, né? E ainda mais... Seria maravilhoso. Exatamente. E são vagas que deveriam ser destinadas para um processo seletivo público mesmo. E não o vereador indicar o parente, ou o colega que estudou com ele, ou algum conhecido, né? Mas teria que ser alguém... Teria muita gente competente, comprometida, muito mais pessoas, profissionais competentes e comprometidos, ocupando esses cargos. Exatamente. Pessoal, bom, o Isa vai derrubar a gente. Isa, muito grato pela sua... Eu agradeço. Eu fico muito feliz com essa parceria. Agradeço a presença de todo mundo que ficou até o final aqui da live. Isso. Paulo, Dâmia, né? Isso. Ludmila, Daniela, um beijo para todo mundo, gratidão. Isso. Luciene, peço desculpa. Obrigada mais uma vez pelo convite. E parabéns pela campanha transparente, com menos poluição em todos os aspectos, e também por essa proposta que é muito interessante. Pronto, muito grato, Isa, muito grato. Obrigado pela presença de todas e todos. Né? Até semana que vem com a próxima live. Muito grato. E vai ficar salva essa live? Vai ficar salva. Vou deixar salva. Pronto. Compartilhem o nosso material, nossos vídeos, nossos cards. Levem as nossas propostas à frente. Nós só vamos conseguir com compartilhamento. E é isso que eu estou pedindo para que vocês façam, ok? A gente sempre está procurando fazer um vídeo interessante, diferente, usando de criatividade para que vocês possam compartilhar, ok? Quem sabe outros candidatos também não se espelham e decidem também abrir as vagas de gabinete para processo seletivo. Exatamente. Né? Então, vamos ser os primeiros de muitos, né? Vamos lá. Muito grato, uma boa noite, Isa. Valeu. Boa noite a todos. Valeu mesmo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vou deixar gravada aí essa live. Tchau. Vamos compartilhar. Pronto. Tchau.